sentar cada um dos seus lugares, vir para frente, prestar atenção aqui. Então hoje nós vamos falar do islamismo. Já ouviram falar dessa religião? Não. Nunca ouviram falar? Islamismo. É a segunda maior religião do planeta. Ela só fica atrás do cristianismo. O cristianismo é a maior religião do planeta. Ela possui mais de 2 bilhões de fiéis. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje, até porque o povo islâmico é um povo que defende intensamente a apropriação de filhos como forma de aumentar o número de fiéis e adeptos da sua religiosidade. É a segunda maior religião do mundo. Hoje está caminhando aí para os 2 bilhões de fiéis do planeta. Uma religião que nasceu no século VII através da atuação do profeta Maomé. Maomé que tenta preservar elementos do judaísmo e do cristianismo. Portanto, nós temos aí algumas características em comum, tanto entre judaísmo, cristianismo e islamismo. E quais são essas características em comum? Primeiro, as 3 religiões são monoteístas. O que significa isso? Crer em mais de um Deus. Politeísta é mais de um Deus. Mono é um em grego, né? Monoteísta acredita em um único Deus. E as 3 religiões são chamadas religiões do livro, porque elas têm os livros sagrados, os seus próprios livros sagrados. A Torá, para os judeus, que são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, vocês sabem? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia cristã e que para os judeus eles chamam de Torá, esses 5 primeiros livros. E nós temos a Bíblia cristã também. A Bíblia cristã, ela tem, dependendo da versão, para os evangélicos são 66 livros. Para os católicos são 72 livros. Então tem uma diferença aí, porque os evangélicos preferiram adotar a Bíblia hebraica, ou o cânon hebraico, do que adotar o cânon cristão estabelecido no século, a transição do século I para o século II, em que alguns escritos são considerados apócrifos, porque para ser considerado um escrito sagrado no Antigo Testamento, era necessário para os judeus que esses escritos tivessem sido feitos em hebraico ou aramaico. Então eles rejeitaram os escritos em grego. E aí os protestantes acabaram também rejeitando esses livros do Antigo Testamento, escritos em grego. Só aceitam os escritos em grego do Novo Testamento. Mas continuando aqui, o islamismo então é essa religião que é a segunda maior do planeta, é a que mais cresce no mundo. E há os teólogos, os pensadores, os filósofos islâmicos. E eles vão defender algumas ideias que nós vamos conhecer aqui agora. Primeiro, podemos pensar sobre Deus. É permitido. Você pode pensar e refletir sobre Deus. Eles chamam Deus de Alá, Deus deles. O Deus dos judeus, como é que chamam? A tradução mais comum, mais usual, é Javé ou Jeová. Jeová na Bíblia evangélica, protestante, e Javé nas traduções católicas. O termo mais apropriado seria Yahvé, por conta de que não há vogais na língua, nem no hebraico e nem no árabe também, que é a língua do islamismo, a língua sagrada para eles. Então a gente pode pensar sobre Deus, mas nós não temos como compreender. Isso está muito próximo, muito similar também ao que os cristãos e os próprios judeus já defendiam acerca de Deus. Por mais que a Sagrada Escritura, os escritos sagrados falassem de Deus e dissessem ali que Deus tinha algumas características, nós não poderíamos compreendê-lo a partir dessas características. Sempre o Antigo Testamento diz que Deus tinha asas. Será que Deus tem asas? Não saber. A Escritura Sagrada diz que Deus vê tudo. Será que Deus tem olhos? Sim. Não sabemos. Se Deus é um ser espiritual, ele não possui características materiais. E o olho é uma característica material. Então isso é o que eles vão criticar aqui, ó. Os islâmicos, os cristãos também criticam, os judeus também criticam, que é chamado de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Morfé em grego é forma. Antropos em grego é homem, o ser humano.
você dá forma humana para Deus, eu quero dizer que Deus tem formas humanas. A mão de Deus é pesada, mas Deus tem mão? Ele dá palmada na gente, como é que funciona isso aí? Dá tapa na nossa cara, na nossa bunda, como é que ele faz? Deus tem mão? Não sabemos. Então, é isso que os muçulmanos, os islâmicos estão falando, é isso que os cristãos defendem também, é isso que os judeus defendem. Isso é a especulação teológica que existe nessas três grandes religiões do livro, monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. O grande teólogo aí que vai defender essa posição, na perspectiva dos muçulmanos, do mundo islâmico, será o Abu al-Hasan al-Ash'ari, né? Então, ele vai falar isso do século X, depois de Cristo, na Arábia. Então, segundo ele, aprendemos que toda a graça está nas mãos de Deus. Deus é onipotente. O que significa isso? Ele pode tudo, ele é todo poderoso. Deus é onisciente. O que significa isso? Ele sabe tudo. Deus é onipresente. O que significa isso? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então está tudo nas mãos de Deus. Deus é o supremo poder. Nós não sabemos como, em que sentido isso é verdade. Como é que Deus está presente no lugar ao mesmo tempo? Como é que Deus é onisciente, onipotente? Como é que a gente vai conseguir compreender isso? Para os islâmicos e para a grande parte dos teólogos, isso é um grande mistério. Porque Deus é totalmente outro, é aquilo que nós não podemos compreender, por mais que a gente possa pensar, refletir e falar sobre ele. Devemos apenas acreditar nessa afirmação e aceitá-la. Agora, explicar, compreender isso, já é mais complicado, né? Questionar levaria à inovação, o que é proibido. Agora tem algo aqui dentro do islamismo que é considerado um grande pecado. Você tentar inovações, trazer coisas novas, pensamentos novos, que não estão no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. De certa forma, as religiões do livro, todas elas são, de alguma forma, críticas de qualquer inovação. Por quê? Porque para elas a revelação está no livro sagrado. Então já está pronto. Qualquer inovação seria tentar desqualificar aquilo que Deus já havia revelado através de seus profetas em tempos anteriores. Então Deus é diferente de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Por mais que a gente tente imaginar como é que é Deus, a gente jamais vai saber conseguir. Então tem alguns pensadores mais radicais, que são fundamentalistas, tem outros que são mais abertos. Nesse contexto histórico aqui do século X, o islamismo estava passando por uma era de ouro que fez com que novidades fossem inseridas, principalmente a filosofia grega a partir de Aristóteles, os textos de Aristóteles. Esses textos vão inclusive chegar na Europa e vão influenciar teólogos cristãos como Tomás de Aquino. Então os estudiosos islâmicos eles têm liberdade para pensar sobre Deus e para refletir sobre a sua essência e sobre as suas ações também, mas jamais devem esperar compreender a sua natureza e seus desígnios. Por mais que a gente possa pensar, refletir, especular sobre Deus, a gente jamais vai conseguir compreender como Deus de fato, porque Ele é um ser muito superior a que nossa cabeça, nossa cachola, nossa mente, nossa inteligência pode compreender. Então, existem opiniões teológicas divergentes entre os muçulmanos, assim como há em todas as grandes religiões. E quem vai escrever uma obra com esse nome, as opiniões teológicas dos muçulmanos, é o Abu al-Hasan al-Ash'ari, né? E ele vai escrever uma outra obra também, que é o Esclarecimento das Bases da Religião, onde ele fala sobre isso, sobre como nós podemos refletir, pensar sobre Deus, mas como nós jamais conseguiremos compreender o que é Deus na sua essência. Então podemos pensar sobre Deus, mas não temos como compreendê-lo. Por que a gente não tem como compreender a Deus? Porque a nossa inteligência ela é limitada. Nossa inteligência é limitada. E Deus está muito além do que nós poderíamos pensar, conceber ou especular. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Por hoje é só.